Olá pessoal, esta aula é sobre o tempo real e o propósito dela é responder esta pergunta: afinal, o que é o tal tempo real? Já que a gente vai falar de sistemas de tempo real, é bom a gente deixar antes bem claro o que é o tempo real. Tempo real a gente usa para denotar o tempo do mundo físico, o tempo do relógio da parede. É o tempo de verdade, entre aspas. Que outros tipos de tempo existem que não é o tempo real? Existe, por exemplo, o tempo simulado, quando eu estou jogando Civilização ou outros videogames, né? Eu tenho um tempo simulado que não tem nada a ver com o tempo do relógio da parede. Simulações físicas, meteorológicas, etc., também tem. Então, qualquer simulação que eu faça, provavelmente haverá uma variável tempo simulado. Em sistemas distribuídos também, muitas vezes, trabalha com um tempo lógico, né, o qual fornece uma ordem para os eventos, uma ordem parcial dos eventos, mas ela não tem nada a ver com o relógio, a hora do mundo físico também. Existem outros tempos filosóficos e existencialistas e etc., que estão fora do campo da engenharia e, portanto, a gente não vai ver. Para nós, tempo real é o tempo do relógio da parede. E como é que a gente mede ele? A gente usa relógios. Né? O relógio é o dispositivo usado para medir a passagem do tempo e todo relógio ele se baseia em um oscilador mais ou menos estável, do qual eu vou contar ciclos, e todo relógio segue basicamente essa filosofia. Os primeiros relógios mecânicos datam lá do século XIII, obviamente rudimentares, marcavam apenas as horas, e a gente encontra eles associados a monges beneditinos. Né? Quem ouviu o filme O Nome da Rosa, ou aquele seriado, série de livros do Cadfael, os beneditinos, eles possuem uma escala rigorosa de horário para as orações e, portanto, os relógios eram para eles muito importantes. Aqui nós temos uma réplica, né, de um relógio que data lá em torno de 1300, e vocês observem a complexidade do dispositivo. Esse daqui é o relógio mecânico mais antigo da Europa ainda em funcionamento. Ele data do final do século XIV. Né? E esses são, portanto, os primeiros relógios mecânicos, aí uma preocupação de engenharia de medir a passagem do tempo com precisão. Um grande pulo um salto tecnológico nos relógios mecânicos aconteceu no século XVIII, quando o governo britânico precisava de relógios precisos para medir a longitude no mar. Né? Como é que isso funciona? A gente considera, né, ao contrário de certas pessoas, a gente acredita que a Terra é redonda e ela gira 360 graus em 24 horas. Então eu estou em Londres, eu acerto o meu relógio móvel com a hora de Londres, entro no navio e vou para o meio do Oceano Atlântico. Lá no meio do Oceano Atlântico, eu vejo que o Sol está a pino, então naquele local é meio-dia. No entanto, no meu relógio, que tem a hora de Londres, ele informa que é 1h da tarde. Então, se onde eu estou é meio-dia e em Londres é 1h da tarde, significa que eu estou 15 graus a oeste de Londres. Então eu consigo obter a longitude dessa maneira. Tá? A história é muito interessante e tem um filme que foi feito sobre isso aqui. Filme Longitude. De qualquer forma, a definição do que é um segundo, um dia, etc., ela é feita em termos astronômicos. Né? Como é que um dia é definido? Ele se baseia na rotação da Terra. Né? Na verdade, a Terra gira, o Sol faz um movimento aparente no céu e é ele que define o nosso conceito de dia. A gente chama aquele momento onde o Sol está no ponto aparente mais alto de trânsito solar. Exatamente o ângulo
que o Sol faz com o solo depende da época do ano e depende da latitude do local onde estamos. Aqui no Brasil, ao sul de Guarulhos, o Sol nunca realmente fica a 90 graus com o solo, porque a latitude não deixa isso. Mesmo no solstício de verão, onde o Sol está voltado mais para o hemisfério sul, não basta para compensar a latitude ao sul de Guarulhos. Seja como for, não importa, a gente usa o trânsito solar. E o intervalo entre dois trânsitos solares a gente chama de dia solar. Eu divido o dia solar por 24 horas, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto, e nós temos a definição do segundo solar. O problema dessa definição é que o dia solar não é constante, ele varia e varia bastante. O movimento elíptico da órbita, afeta ele. Existe a atração gravitacional da Lua, perturbações aleatórias, tais como terremotos, e vários movimentos oscilatórios do eixo da Terra, além da própria rotação, acabam fazendo com que o dia solar varie ao longo do ano e também ao longo das eras. A variação mais grosseira, mais forte, diz respeito à sazonalidade anual, na órbita e na inclinação, e isso acaba gerando um desvio grosseiro de 15 minutos para mais ou para menos em torno do valor médio anual. Só que essa variação, devido à sazonalidade anual, ela pode ser bem calculada e compensada, ao contrário das demais. A partir dessa definição de dia solar, é especificado o Universal Time, a UT. A UT nada mais é do que o tempo solar médio em Greenwich, na Inglaterra. O T0 é dado direto da observação óptica do trânsito de estrelas. Na verdade, a gente define em cima do trânsito solar, mas de fato a Terra é que está girando. Então, trânsito do Sol e das estrelas dá na mesma. Só que observa-se com muito maior precisão o trânsito de estrela do que do Sol. Então, por isso, aqui estrelas. O movimento sazonal, anual, previsível, do planeta, ele é compensado, o que dando origem ao T1. E a UT2 já é uma correção empírica a partir das observações. E além dessa variação anual bem previsível, existem flutuações aleatórias. Por exemplo, quando acontece um grande terremoto, existe uma reacomodação de massas no planeta, e isso afeta a sua rotação. Então, por exemplo, o grande terremoto no Japão em 2011, que inclusive destruiu a usina nuclear lá, gerou tsunamis e tal, ele encurtou o dia em 1,8 microsegundos. Na perspectiva humana, 1,8 microsegundos é nada, mas no nível tecnológico atual, 1,8 microsegundos é um monte de tempo. Além das flutuações aleatórias dos terremotos, existe uma constante desaceleração da rotação da Terra devido ao afastamento da Lua. Desde sua formação, a Lua lentamente se afasta da Terra, e para manter o equilíbrio do sistema, a Terra gira mais lentamente, o que faz com que o dia solar fique mais demorado, dure mais. Esse é um gráfico bacana. Aqui nós temos no eixo X o ano, então aqui é 2000 e aqui é 1800, e no eixo Y nós temos a duração do dia solar médio ao longo de um ano, porque aí a gente elimina a variação dentro do ano. Aqui é o zero,
e esse zero é a 1850, ou seja, a duração do dia solar em 1850. E a partir daqui, estimativas da duração do dia solar. Então, a derivada a longo prazo é crescente, ou seja, em grandes escalas de tempo, o dia solar está cada vez mais demorado, né? Os dias estão ficando mais longos. Porém, no curto prazo, existe ruído, né? Às vezes o dia fica mais rápido, às vezes mais lento, mais longo e etc. Okay? Aqui essa escala está em milissegundos. Então, como é que eu leio esse gráfico? Em 1875, o dia solar médio seria cerca de 3 milissegundos mais rápido do que a referência, sendo a referência no caso 1850. Aqui é um gráfico de mais curto prazo, né? Aqui nós temos no eixo X o tempo ano e dia do ano, por exemplo, 1987, dia 33 daquele ano. E no eixo Y, novamente, em torno do zero, zero seria a referência, dia solar médio de referência, e eu tenho aqui de novo milissegundos. Esse zigue-zague rápido é o ano, né? Aqui então eu estou vendo a sazonalidade anual. Ao longo de cada ano, o dia solar médio fica maior e fica menor, fica maior e fica menor. E ao longo, né, do tempo, eu tenho flutuações aleatórias, no caso aqui, por exemplo, entre 1978 e 1985 o dia ficou mais rápido, depois ele até 1994 ficou mais lento e por aí vai. Então, acaba que o dia solar médio e por consequência, o segundo solar médio não são coisas muito precisas. Ali, pelas metade do século XX, também foi desenvolvido, além da UT, foi desenvolvida a ET. Aqui, ET, pessoal, não quer dizer extraterrestre, né? Quer dizer, os aliens chegaram em Roswell em 47 e nos deram essa tecnologia. Não. A ideia é que, enquanto o UT se baseia na rotação da Terra, o ET se baseia na translação da Terra. O movimento orbital da Terra em torno do Sol é muito mais preciso, muito mais estático, né? Muito mais estável do que a rotação. E, portanto, ela dá origem a uma escala de tempo bem mais estável. Porém, toda essa questão de como medir a passagem do tempo através de observações astronômicas foi fortemente abalada, afetada, a partir da década de 1950. Por quê? Porque foi quando o relógio atômico foi criado, né? E o relógio atômico, um desenvolvimento principalmente na Inglaterra do pós-guerra, ali na década de 40, principalmente chegando à década de 50, ele utiliza propriedades imutáveis dos átomos para medir a passagem do tempo. A grande vantagem é que essa propriedade do átomo não muda, não depende da Lua que se afasta, de terremotos que acontecem, da sazonalidade anual. Ela é muito mais estável e portanto, muito melhor. Hoje, se vocês procurarem na internet, vocês verão relógios atômicos com as mais diversas tecnologias, preços e nível de precisão. Aqui a gente só vai dar uma olhada no princípio básico usado lá na década de 1940. A ideia, vista em retrospectiva, né, é relativamente simples. O princípio é simples. Cada isótopo ele tem uma frequência a qual faz com que aumente a excitação dos elétrons dele. E, no caso, os cientistas na época pegaram o césio-133 e, a partir de um gerador de micro-ondas, irradiaram essa nuvem de césio-133 com micro-ondas em uma certa frequência e conseguiu medir
o estado de energia dos elétrons desses átomos. Fechando a malha em realimentação, eles buscam a frequência de micro-ondas que maximiza, né, o estado de energia dos elétrons da última camada do átomo. E com isso, eu passo a ter uma frequência de micro-ondas estável, bem definida, constante, associada ao isótopo césio-133. Uma vez que eu tenho isso, é só pegar essa mesma onda de micro-ondas aqui e contar os clocks. E eu tenho um relógio atômico. Essa é uma foto da época, um relógio atômico de 1955. Né? E esse dispositivo aqui, ele tem esta ideia. Né? Tu tem aqui um forno de césio para criar uma nuvem de átomos de césio. Campos magnéticos direcionam eles para uma cavidade onde o micro-ondas é irradiado. E o campo magnético, né, através de forças eletromagnéticas, dirigem os átomos até o detector. Ele é medido e realimentado no oscilador. No momento que o sistema está estável, essa frequência é bem definida e eu posso simplesmente jogar num contador e eu tenho a minha hora atômica. Na época, em 1955, eles tinham um desafio muito grande, porque antes o tempo era medido através da observação das estrelas, com um nível, né, de precisão baixo. Aí, de uma hora para outra, eles passam a ter esse mecanismo que dá uma precisão muitíssimo maior na medição da passagem do tempo. Então, fica a pergunta para eles, né? Quanto tempo é um segundo? Ou seja, quantos períodos desta oscilação superestável formam um segundo? Então, foram vários anos de trabalho e até que eles chegaram nesse número aqui. Então, um segundo atômico é o tempo necessário para ocorrerem 9 bilhões e períodos da oscilação obtida a partir do átomo de césio-133. E essa definição foi adotada, né, pelo Sistema Internacional de Unidades a partir de 1967. Passamos a ter, então, o segundo atômico. Ainda na década de 50 já haviam relógios atômicos comerciais. Né? O problema é que o relógio atômico é um aparato de engenharia e onde ocorre uma medição. E qualquer aparato de engenharia com medição vai ter flutuações, variações, etc. Então, para tentar criar uma hora atômica mundial, né, precisa, foi definido o TAI, que é a Hora Atômica Internacional. O TAI nada mais é do que uma média de relógios atômicos de alta precisão espalhados pelo mundo, a qual me dá a Hora Atômica Internacional, o TAI. Então, a gente ameniza essas flutuações, variações entre diferentes relógios atômicos através dessa média. Né? São mais de 400 laboratórios. O Brasil contribui com um relógio atômico no Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Esse Bureau Internacional da Hora foi dissolvido em 1988, que era quem fazia o TAI, né? E o TAI passou para o Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Seja como for, nós temos então agora o TAI, uma hora internacional extremamente precisa e extremamente estável por estar associada a uma propriedade do átomo césio-133. Pessoal, para este capítulo nós teremos 3 vídeos e aqui nós chegamos ao final da primeira parte.